Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, por mais este encontro, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje, sexta-feira, nós iniciamos o nosso propósito, mais precisamente às 3 horas da manhã, onde estaremos 3 dias em consagração, em oração, com o tema O Grande Clamor na Madrugada. Nós cremos, irmãos, que o Senhor estará, louvado seja Deus, trabalhando, estará, louvado seja Deus, agindo a favor das nossas orações. E por isso nós queremos pedir aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, mantenham-se firmes no Senhor, porque cremos que o nosso Deus está no controle de tudo. Nós temos aí como objetivos, orar pelos nossos irmãos que estão fracos na fé, orar pelos nossos irmãos, louvado seja Deus, que estão ali afastados dos caminhos do Senhor, e nós cremos que através do nosso grande clamor nessa madrugada, estas vidas elas serão restauradas e serão alcançadas pelo Senhor. E o segundo objetivo é nós intercedermos pelas vidas do mundo, ou seja, por aqueles que estão na perdição, por aqueles que ainda não conhecem o amor do Senhor, por aqueles, louvado seja Deus, que estão vivendo as paixões deste mundo, que ainda não compreenderam, louvado seja Deus, que existe um amor maior, que existe uma misericórdia, louvado seja Deus, que deseja alcançá-los, que existe uma graça, louvado seja Deus, que foi comprada a preço de sangue pela vida, louvado seja Deus, daquele que se arrepender. Então, irmãos, nosso objetivo é clamar, o nosso objetivo é descer em oração, crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu quero desde já te dizer que o Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor, louvado seja Deus, está com os ouvidos atentos à oração que está sendo feita neste lugar, na tua casa, louvado seja Deus, onde nós cremos que você, servo fiel, tem feito a sua casa de oração, tem feito a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, um local onde a manifestação da presença do Senhor está acontecendo. Então, irmãos, se nós estamos orando com o princípio da sinceridade e com a verdade em nossos corações, pode acreditar, tu em breve vai contar um grande testemunho da parte do Criador. E você passa, louvado seja Deus, a entender que as nossas orações depositadas diante do altar do Senhor, elas serão respondidas, irmãos, porque assim a palavra de Deus nos atesta, elas serão respondidas, porque o nosso Deus, louvado seja Deus, é o nosso Pai, e Ele se compadece, louvado seja Deus, dos seus fiéis, e a oração do justo muito surte os seus efeitos. Então nós estamos iniciando este propósito hoje, amanhã estaremos no mesmo propósito, domingo no mesmo propósito, eu estarei ministrando a palavra neste momento, amanhã, louvado seja Deus, também sábado, segundo dia, estarei ministrando, e o pastor Araújo estará fazendo o fechamento desta campanha, deste propósito de 3 dias de oração e jejum, o grande clamor da madrugada. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus aqui no livro de Jeremias, capítulo 33. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Versículo 3: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei,
e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Amém? Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Engrandecemos o teu nome e te clamamos neste momento. Pai, fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja. Fala com o teu povo nesta hora, Senhor. E que possamos, ó Deus amado, entender e compreender qual é esta grande mensagem espiritual que o Senhor quer trazer e ministrar aos nossos corações neste dia, Pai. Neste primeiro dia desta campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo aí, como já é de conhecimento de todos, nós estamos vivendo aí uma grande situação, que é esta pandemia do coronavírus. E uma das primeiras solicitações do governo foi que as pessoas evitassem as aglomerações, que as pessoas evitassem o contato, evitassem essa aproximação. E aí nós entendemos que as pessoas do mundo, se elas sentirem falta uma das outras, basta essas pessoas pegarem o celular e ligar para outra e conversar com as outras pessoas. Essas pessoas, elas desenvolvem uma certa intimidade. E ali, através de uma certa conversa, elas vão estreitar esses laços. E esta pandemia, ela veio para bloquear um pouco essa ação. Esta pandemia, ela veio para, louvado seja o nome do Senhor, ali evitar, como precaução, evitar essas aglomerações. Então, essas relações de intimidade, elas estão sendo feitas aí virtualmente, com uso de celular, louvado seja Deus, com as redes sociais, as pessoas estão se comunicando. Mas com o nosso Deus é diferente. Com o nosso Deus, esta pandemia ou qualquer outra coisa que vier a surgir, nada, irmãos, nada e jamais, louvado seja Deus, preste atenção, nada poderá atrapalhar a nossa relação de intimidade com o Senhor. Irmãos, olha o que eu disse, nada, absolutamente nada. Jamais vai acontecer algo, porque a palavra de Deus nos diz que nada poderá, louvado seja Deus, nos separar. Nada poderá nos separar, ou seja, nada poderá, louvado seja Deus, separar o amor de Deus para comigo e para com a tua vida. Então, irmãos, essa relação de intimidade, de estreitamento no mundo, ela está ofuscada. Ela está embarreirada, mas a nossa relação de intimidade com Deus, ela não está embarreirada, porque eu e você, nós temos a oração, e a oração, ela é uma conversa com o Criador. A oração, ela é um momento onde eu e você estaremos, louvado seja Deus, conversando com o Pai. A oração, louvado seja Deus, é um momento onde eu estarei entendendo, estarei compreendendo, louvado seja Deus, que o meu Deus, o meu Pai, o nosso Pai, Ele está no controle de todas as coisas. Então, esse estreitamento, esta relação de intimidade que é através da oração, louvado seja Deus, esta intimidade que nos move a embrenhar neste caminho, que nos move, louvado seja Deus, a entendermos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que eu vou orar e o Senhor vai me ouvir, que eu vou orar e o Senhor vai alcançar, que eu vou clamar e o Senhor vai agir. Através da oração, louvado seja Deus, eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Através da oração eu vou colocar diante do Senhor todas as minhas petições, todas as minhas aflições, todas as minhas fadigas, as fadigas do mundo, nós vamos colocar diante do altar do Senhor.
Então, irmãos, é impossível um cristão ele viver sem a oração. O cristão ele não pode viver sem clamar, ele não pode viver sem ler a palavra, ele não pode viver sem estudar a palavra, ele não pode viver sem obedecer a palavra de Deus. E nós, diante dessa palavra que nós acabamos de ler, uma palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 33, aonde nós vamos enxergar, louvado seja Deus, um cenário espiritual do povo de Israel, do povo de Judá, um cenário contrário ao que a palavra de Deus, louvado seja Deus, era direcionada, um cenário, louvado seja Deus, de apostasia, um cenário de pecado, um cenário de afastamento do Senhor, um cenário, louvado seja Deus, aonde as pessoas, engrandecidas seja o nome do Senhor, estavam ali vivendo absolutamente afastadas de Deus. E no capítulo 32 do livro de Jeremias, nós vamos ver Jerusalém estava totalmente cercada pelo exército babilônico. E o profeta Jeremias, no capítulo, louvado seja Deus, 32, ele estava preso. Mas por que o profeta Jeremias estava preso? Porque o rei Zedequias, que era o rei de Judá, tinha mandado prender, louvado seja Deus, Jeremias, porque Jeremias tinha profetizado contra o seu reino, porque Jeremias tinha profetizado que Babilônia iria, louvado seja Deus, sitiar Jerusalém, que Babilônia, louvado seja Deus, levaria a nação, louvado seja Deus, o povo de Israel cativo durante 70 anos. E ali o rei, louvado seja Deus, como uma ação enérgica, uma ação de total afastamento do Senhor, manda prender ali o profeta Jeremias. E ali, louvado seja Deus, começa, louvado seja Deus, a situação. O profeta Jeremias está preso, louvado seja Deus, e o povo estava afastado do Senhor, o povo estava cometendo pecados horríveis. A Bíblia, louvado seja Deus, vai nos dizer no capítulo 32 que os pecados eram inúmeros, e um dos pecados, louvado seja Deus, que eu quero frisar, é o pecado da idolatria. O povo de Israel estava, louvado seja Deus, sendo ali ameaçado. O povo de Israel estava ali, louvado seja Deus, sofrendo uma pressão. Mas o povo de Israel, em contrapartida, não deixava a adoração dos outros deuses, meus amados. A Bíblia vai nos contar que o povo de Israel estava com a prática de adoração ao deus Moloque, que era o deus dos amonitas, que era, louvado seja Deus, as crianças que eram sacrificadas vivas, louvado seja Deus a este Deus, aonde era uma prática totalmente abominável ao Senhor. Essas pessoas, o povo de Israel, a nação escolhida do Senhor, estavam ali cultuando cultos pagãos, louvado seja Deus, em relação à imoralidade sexual, em relação à idolatria, em relação à prostituição, e o povo estava cada vez mais afastado do Senhor. Tanto é que é algo que o próprio Deus, já nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, o próprio Deus já tinha usado o próprio, louvado seja Deus, servo Moisés, lá em Levítico capítulo 20, no versículo 2 ao 5, aonde o próprio Deus, através da vida de Moisés, exorta o povo: olha, não é para praticarmos esta prática de adoração ao deus Moloque, porque quem praticar, louvado seja Deus, esta prática vai ser apedrejado até a morte. Lá, louvado seja Deus, em 2 Reis capítulo 23, também no versículo 10, nós vamos ver o rei Josias ali, louvado seja Deus, proibindo o povo de fazer esta prática abominável aos olhos do Senhor. Mas o povo não deu ouvido, meus irmãos. O povo, louvado seja Deus, estava cada vez mais afastado diante de Deus. Aí eu te pergunto, será se hoje é diferente? Será se hoje as pessoas vivem de uma forma diferente? Será se aqueles que estão falando a verdade não estão encarcerados, ou até mesmo as pessoas estão encarcerando eles? Estão, louvado seja Deus, colocando uma mordaça na boca para não ouvir o que eles têm a falar sobre a verdade do Evangelho? Meus irmãos, será se nos dias atuais está sendo diferente? Será se a condição espiritual que Judá estava vivendo, Israel estava vivendo, será se é diferente da situação que o povo hoje, no século 21, 2020, está vivendo? Essas práticas, louvado seja Deus, pecaminosas,
práticas de afastamento de Deus, práticas, louvado seja Deus, de buscar refúgio naquilo que não agrada a Deus. Pessoas, louvado seja Deus, que estão se embrenhando em outras doutrinas demoníacas, louvado seja Deus, estão embrenhando ali na ação do ateísmo, não estão mais acreditando em Deus, estão sendo ali influenciados por amizades, por amizades, olha o que eu disse, por amizades, irmãos, porque amigo que é amigo verdadeiro vai te empurrar para a presença de Deus, jamais vai querer te tirar. Entenda uma coisa, meus irmãos, no nome de Jesus. Amigo que amigo vai querer, louvado seja Deus, te apresentar Jesus, mas o mundo está afastado de Jesus. Então o mundo está nessa mesma condição que Israel estava vivendo, meus irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos. Olha só o que a Bíblia não vai nos dizer. A partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Conhecia o seu poder, vivenciava o seu poder, Deus se manifestava, Deus levantava profetas para ser usados por Deus para dar livramento ao povo. Então o povo conhecia o Senhor, mas não glorificavam como Deus. Estavam se embrenhando, louvado seja Deus, naquilo que era abominável a Deus. Aleluia. Aí diz mais a palavra do Senhor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, versículo 21, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Irmãos, o Senhor, Ele abomina a idolatria. Presta atenção no nome de Jesus. Eu não sei se você tem um hábito de adorar imagens, de devotar sua fé em imagens, eu não sei, mas irmãos, isto é abominável, porque eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. A Bíblia diz lá em Salmo 115, e se nós buscamos a eles, louvado seja Deus, nós nos tornamos como eles. Então, no nome de Jesus, a tua fé ela precisa ser, louvado seja Deus, firmada no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem um controle do mundo, aquele que basta uma ordem, louvado seja Deus, e tudo estremece. A porta que Deus abre, o homem não pode fechar, a porta que Deus fecha, irmão, quero ver quem é que abre. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aí diz mais, aleluia, versículo 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram, aleluia, em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós estamos enxergando aqui, meus queridos irmãos, a ira de Deus se manifestando. Olha o que nós acabamos de ler. Será se a condição de Israel no passado era diferente da condição do povo de hoje? Meus irmãos, não. E se eu ainda pudesse enfatizar, eu diria que hoje ainda está pior. Deus está levantando os seus para pregar a palavra, a verdade, queridos, no nome de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. E entenda, queridos, no nome de Jesus Cristo, agindo Deus, ninguém poderá impedir. Então essas práticas às quais irão se manifestar a ira de Deus, são práticas dignas de morte. São práticas, louvado seja Deus, dignas da perda da salvação. Vale a pena perder a salvação por um simples momento de prazer, meus queridos? Vale a pena perder a salvação por, em vez de eu adorar a Deus, eu me prostrar diante de uma imagem de escultura, fazer ali ladainhas, petições? Não! Jesus é vivo, Ele reina, aleluia, para todo sempre. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, meus queridos. Guarda isso no teu coração, e que possamos entender que o propósito desse clamor é restauração espiritual.